Não se esqueça no Aliança. Bom, gente, foi preso hoje o suspeito de ser o líder da quadrilha responsável pelo roubo milionário no Paraguai. Lembram-se? Não se sabe exatamente quanto foi levado. Chega-se a supor que possa ter chegado a 80 milhões de reais. O grupo ele cavou um túnel para esvaziar os cofres da Associação de Cambistas da Cidade do Leste, que faz divisa com Foz do Iguaçu. Quem tem mais informações ao vivo é o Léo. Deixa eu conversar com o Léo, porque desde o início, Léo, a polícia já trabalhava com a hipótese de que brasileiros estavam envolvidos neste roubo cinematográfico, que foram várias ruas escavadas, 6 meses de trabalho, não é isso? Boa noite. Ótima noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Um mega assalto sem exagero nenhum. Imagina só, a gente está falando de Ciudad del Este. Para quem foi até Ciudad del Este, na divisa ali com Foz do Iguaçu, conhece. É uma cidade sempre com muita gente, muita aglomeração e ninguém imaginava, né? Enquanto o pessoal estava comprando, vendendo, que é muito comum ali no centro, embaixo dos pés de cada um deles estava sendo feito esse túnel de cerca de 180 metros de extensão. Mas, pois bem, a novidade, e você levantou muito bem isso, Paulo, a polícia paraguaia e brasileira suspeitava que brasileiros pudessem estar metidos nessa história. Não só metidos, como o líder dessa organização criminosa é um brasileiro, ao que tudo indica. Essa é a principal suspeita. A gente está falando do Fábio Dornelles, ou melhor, Dornaldo de Moraes, ele mais conhecido como Gordinho, foi capturado nesta quinta-feira numa região de mata, no Paraguai, na divisa com Mato Grosso do Sul, na cidade de Capitão Bado, que fica bem na divisa com Mato Grosso do Sul. Região de mata, tudo isolado, mas a Polícia Paraguaia, a Polícia Nacional Paraguaia, conseguiu localizar ele, não só ele, mas também um outro criminoso que também foi preso, dessa vez um paraguaio que também teria envolvimento com um crime. A suspeita da polícia é de que facções criminosas brasileiras tenham encomendado esse mega assalto que levou cerca de 12 meses, quase um ano, basicamente, para os criminosos organizarem tudo, desde fazer o túnel até planejar como é que eles iriam fazer isso. A ousadia enorme. Paulo, só para ter uma ideia, eles levaram cerca de 24 horas, os bandidos, essa é uma estimativa da Polícia Paraguaia, para arrombar 148 cofres ali da Associação dos Cambistas, né, que são os doleiros ali do Paraguai. E como eles agem à margem, né, da sociedade, ou seja, agem na ilegalidade, eles não chegaram a denunciar formalmente o crime à Polícia Paraguaia. Mas, claro que está sendo investigado por conta dessa grandiosidade. A gente traz agora uma reportagem completa que fala mais sobre esse mega assalto que impressionou não só o Paraguai, mas o Brasil. E a cada momento que a investigação vai avançando, a gente percebe como o Brasil e como essas facções criminosas aqui do país, né, do Brasil, têm envolvimento sim com esse crime. A van é carregada com o dinheiro do roubo milionário. São criminosos que acabaram de roubar um cofre com uma fortuna. Algo estimado em 16 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais. O dinheiro saiu por esse túnel, escavado a partir de um imóvel vizinho alugado. Os ladrões levaram mais de um ano entre o planejamento e execução do roubo milionário à Associação dos Trabalhadores de Câmbio de Cidade do Leste, na fronteira do Paraná, no Brasil com o Paraguai. A escolha do alvo foi particularmente intrigante. Pensaram em todos os detalhes. A polícia paraguaia já sabe. O roubo milionário à Associação dos Trabalhadores Cambistas começou a ser colocado em prática com o aluguel dessa loja em novembro de 2022. A loja funcionou por cerca de 1 ano e meio neste local, sem levantar qualquer suspeita. Depois que veio à tona que integrantes de uma facção criminosa podem estar envolvidos com o crime, os comerciantes vizinhos ficaram com medo e não quiseram gravar entrevistas. Mas contaram à nossa equipe que os criminosos não pareciam perigosos, pelo contrário, eram muito prestativos, distribuíam água gelada, davam descontos e presentes e até promoviam churrascos. Ninguém imaginava que por trás da fachada de uma simples loja de artigos esportivos estava sendo escavado o túnel de um dos maiores assaltos da história do Paraguai. O imóvel fica na rua Camilo Recalde, a poucos metros do prédio da Associação dos Trabalhadores Cambistas, na rua Monsenhor Rodrigues.
Para chegar ao local, os criminosos escavaram um túnel de aproximadamente 180 metros. O trajeto foi estrategicamente pensado para evitar obstáculos no caminho. Para você ter uma ideia da ousadia dos criminosos, eles passaram meses escavando por baixo dessa avenida, a principal e mais movimentada de Cidade do Leste. O fim dela é a Ponte da Amizade, que liga o Paraguai ao Brasil. O túnel impressiona, uma construção estruturada e bem feita. Tem 70 centímetros de diâmetro, espaço suficiente para uma pessoa passar. São pessoas que tinham conhecimento de minerais, poços e de realizar escavações e especialistas em bombas. O local foi revestido com espuma acústica para que ninguém ouvisse nada do lado de fora do buraco. Dentro dele, a polícia encontrou equipamentos de perfuração, sensores de movimento e macacos hidráulicos. Eles tinham o mapa detalhado da sala. O buraco do túnel saiu no único canto que não tinha paredes com cofres. Eles passaram mais de 24 horas abrindo um a um os 148 cofres e carregando o dinheiro pelo túnel com bandejas puxadas por cordas. O crime só foi descoberto quando os cambistas chegaram para trabalhar por volta das 5 horas da manhã e não conseguiram entrar. Precisaram arrombar, porque os criminosos soldaram a porta por dentro. Quando finalmente entraram na associação, os mais de 140 cofres estavam arrombados e vazios. Antes de fugir, criminosos fecharam a entrada do túnel e deixaram para trás bananas de dinamite. A van usada na fuga foi queimada e abandonada numa área rural. A Polícia Federal Brasileira foi chamada para dar apoio às investigações. Os investigadores brasileiros já sabem que pelo menos 10 pessoas ligadas a uma facção criminosa paulista participaram do roubo. A série histórica nos mostra que esse tipo de delito ele nunca acontece sozinho. E o modus operandi que nos foi passado pela polícia paraguaia realmente aponta para uma organização que atua dentro e fora dos presídios. O Paraguai tem papel estratégico na rota do tráfico de drogas dominado pela facção brasileira. O assalto cinematográfico a uma transportadora de valores do Paraguai em 2017 revela o poder e a ousadia da facção no Paraguai. 50 homens fortemente armados explodiram o local e levaram 120 milhões de reais da empresa. Este procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo estuda a atuação e os negócios do grupo criminoso com traficantes bolivianos e paraguaios. Então, qual que é a ligação da facção com o Paraguai? Na verdade, a relação da facção se dá com Brasil e Bolívia. E o Paraguai é a rota. O presidente da Associação Roubada está com medo e preocupado com o que pode vir pela frente. Estamos todos parados, sem dinheiro, sem poder trabalhar. Muita coisa precisa ser esclarecida. Claro que a polícia, tanto paraguaia com auxílio da polícia brasileira, segue investigando e o principal, a caçada desses criminosos, também segue. São ao todo 17 pessoas já identificadas com envolvimento, ou pelo menos suspeita de envolvimento nesse mega assalto. Um deles foi preso, como a gente deu destaque, o brasileiro, o Fábio, conhecido como Gordinho, mas muito provavelmente ao longo dos próximos dias novas prisões devem acontecer. Quem sabe até um número maior que surpreenda a própria polícia, e a gente segue acompanhando a par e passo essa investigação. Um assalto gigantesco. Lembra, inclusive, Paulo, não sei se você lembra disso, mas há alguns anos, já, acho que é quase 20 anos, teve um crime parecido no Brasil, lá em Fortaleza. E dessa vez a vítima era o Banco Central brasileiro. Muito parecido até o que a gente viu na reportagem sobre a questão do modus operandi. Por lá também era uma grande organização criminosa, com ligação com facção criminosa, ou seja, tudo está indo nesse caminho de que realmente tem dedo brasileiro nessa história. Só ressaltando aqui, Léo, que a polícia tem a dificuldade de saber quanto foi levado, porque muito ou uma parte desse dinheiro aí é dinheiro não declarado. E aí quem possui o dinheiro vai fazer o quê? Se ele declara para a polícia que foi levado, ele tem que ter a origem desse dinheiro. Ele tem a origem, estava escriturado, os impostos recolhidos ou as notas fiscais emitidas, por quê? Oriundo do comércio ali no Paraguai, que nós sabemos que vende desde brinquedo até eletrônicos, os mais caros, Então movimenta muito dinheiro ali. E eu te digo isso, Léo, porque foi pego esse cara, mas eu te pergunto, e o dinheiro, e a grana que foi levada? Que é o principal, É o principal. A gente só tem estimativa que já joga lá para cima. Imagina, 80 milhões de reais, 16 milhões de reais de dólares.
E é aquilo, né? Tem muitos cambistas ali, como você disse, que nem chegaram a denunciar isso aí, porque realmente agiam na ilegalidade. Muito dinheiro ali, nem sabia, a própria polícia não tem como saber a existência disso, e eles continuam trabalhando naquele local. É até difícil isso, né? Afinal de contas, são criminosos que acabaram atacando também criminosos, não deixa de ser, porque eles também, além dessa questão de não pagar impostos ao Paraguai, claro que agem também, muitas vezes, de uma forma nada legal nesse tipo de negociação, trocando peso por dólar, peso por real, o que realmente dificulta muito a investigação. O que se sabe que tem certeza, e o que ouviu dos próprios cambistas, é, ó, tinha muita grana aqui, muito dinheiro, mais ou menos tanto, e sumiu, simplesmente desapareceu. Vamos continuar acompanhando. Bom, mudando de assunto, deixa